5 livros aleatórios que vocês deveriam ler, porque eu me mudei. Olha, agora dá até para ficar em pé no cenário, não preciso gravar sentado na cama. Mas, enfim, me mudei. O processo de montar e desmontar a estante foi tenebroso, mas nisso eu encontrei alguns livros muito bons que não são tão comentados, e eu pensei, não, quero gravar um vídeo indicando esses livros. Então, enfim, 5 livros da minha estante aleatórios que eu quero indicar para vocês. O primeiro é esse aqui, Paisagens Humanas do Meu País, tem pela editora 34. O nome do autor é Nazim Hikmet. Meu Deus, é uma epopeia moderna da Turquia. É como se fosse um grande clássico de um povo mesmo, mas um clássico num contexto moderno. O livro é escrito no fim da década de 60, 50, então tem todo o contexto da Segunda Guerra Mundial, da crise na Europa. E pensar, eu acho esse nome lindo, As Paisagens Humanas do Meu País. As pessoas que habitavam a Turquia, as pessoas que habitavam a Europa naquele período tão sombrio entre guerras e do pós-guerras. E é um livro só como se fosse um grande poema épico, mas não um grande poema épico para um herói, mas sim para as paisagens, para aquilo que a gente observa. E as paisagens humanas que sobreviveram e que resistiram e que viveram nesse período tão sombrio da humanidade. É um livro lindo, muito humanista, muito... A vida humana é bela e a vida humana tem que se preservar. É um livro de um poema, né? Um grande poema narrativo. Muito bom. Leiam Paisagens Humanas do Meu País. A segunda indicação é bem mais famosa, talvez vocês até conheçam, virou filme, um filme brasileiro clássico e um filme americano do ano passado. Enfim, O Beijo da Mulher-Aranha, do Manuel Pig. É um livro maluco. É tipo uma conversa entre 2 presidiários numa cela de prisão, ao mesmo tempo que é cortado por questões da ditadura argentina, conversando com desses presidiários, mas é sobre identidade, sexualidade, gênero, política argentina. Enfim, é um livro lindo, terno, potente, transgressor, trans. Eu amo muito O Beijo da Mulher-Aranha. Adoro um livro maluco também, mas muito bom, Bertoli e Companhia, do Henrique Villamatas. É uma coletânea de escritores da recusa, escritores que disseram não à escrita. É uma coletânea num sentido borgiano mesmo, uma espécie de enciclopédia, compêndium de escritores, alguns reais, outros falsos, que entenderam que o melhor caminho para escrever era não escrever, que nem o Wittgenstein, quando ele termina o Tratado dos Lógicos Filosóficos. E pelo que eu lembro, o Wittgenstein está aqui, falando que sobre tudo aquilo que não se pode falar deve se calar. É uma coletânea de livros e obras de escritores, biografias falsas de escritores que perceberam que o melhor e o mais forte da escrita é não escrever. Que nem Berkeley, de Herman Melville, prefiro não escrever. É muito lindo pensar a potência da recusa, a potência do não. Tem um verso do Drummond que eu acho maravilhoso, que é: nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. Esse livro vai mostrar a potência que é um não. Surfando um pouco no hype da Odisseia do Nolan, um livro que vai falar sobre a Grécia, sobre esse período, mas escrito por uma mulher, e bem melhor que o Nolan, Cassandra, de Christina Wolff. É estranho, porque é um livro que eu realmente esqueci. Tipo, eu não lembro direito o que acontece no livro, não lembro de muita coisa, só lembro que quando eu li foi em 2023, porque eu tava numa pira com a poeta Luísa Romão, e a Luísa Romão tem um livro que é uma releitura brasileira periférica da Odisseia e da Ilíada, que é o Também Guardamos Pedras Aqui, e ela se inspira muito nesse livro, e aí eu li esse livro por causa dela, e meu Deus, que livro maravilhoso, perfeito. Não lembro direito da história, do que acontece, mas é uma releitura dos eventos da Guerra de Troia e da Odisseia, com foco na personagem de Cassandra, com foco nas mulheres, nas profetas que querem profetizar, mas profetizar uma guerra não é o mesmo que impedi-la. Esse gesto que não vai dar em nada de gritar, não entrem em guerra, não busquem Helena, essa mulher que grita e que não é escutada. Enfim, é uma releitura feminista, feminina, de uma escritora da Alemanha Oriental sobre esses eventos canônicos na história da humanidade, mas buscar um contra-cânone desses eventos. Muito bom, Cassandra. E para terminar, eu não sei se tem em português, eu tenho uma edição em espanhol, mas o livro de Tamar, da Tamara Camazan, é maluquice, mas é muito lindo. É bem contemporâneo. Eu descobri esse livro numa aula sobre narrativas autobiográficas na Argentina, uma aula em Buenos Aires, e é tipo dos anos 2000, 2010. Mas do que se trata? A Tamara Camzan é uma poeta argentina bem famosa, e ela foi casada com um escritor de prosa.
Só que aí esse escritor de prosa deu um poema para ela. E aí é um livro de prosa da Tamara analisando o poema do escritor, que já tinham se separado, o escritor já tinha morrido, e pensar relações românticas, amorosas, entre prosa e poesia, bem maluquice de vozes se conectando, vozes se interligando. Mas enfim, é muito lindo, é muito pós-moderno, é muito pensar como nossa subjetividade também está sendo, não vou dizer controlada, mas está sendo moldada, mediada por nossas tecnologias de comunicação. Nesse caso, a tecnologia prosa em relação à tecnologia poema, mas também, sei lá, a tecnologia TikTok. Enfim, é muito bonito e potente para pensar o sujeito moderno, o sujeito poeta moderno. Recomendo demais o livro de Tamar. E é isso, indicações aleatórias. Talvez eu faça mais vídeos assim no futuro, só indicando livros. Porque, sei lá, tenho um prazer em indicar, em falar. Eu gosto muito, quero que vocês gostem também.